A partir desse momento, estamos gravando, estamos aqui com a nossa querida Thalita para fazer recapitulação do capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Então, vamos lá, amiga, o que você anotou aí de relevante? Então, difícil, porque você já falou tudo, quase tudo, né? Você falou muita coisa, né? Dos capítulos, eu anotei aqui bastante coisa. Do capítulo 1, ali do comecinho, eu tinha anotado no versículo 1, logo quando ele fala, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E, assim, o que Deus falou no meu coração desse versículo é assim a nossa vida, né? Eu fiquei pensando sobre esse versículo, quando a gente ainda não encontrou Jesus, a nossa vida é como essa terra, né? Sem forma, vazia, a gente vive uma vida meio que sem propósitos, né? Assim, estabelecidos, porque a gente vive só para as coisas aqui do mundo, né? Então a gente fica nessa parte aqui, como uma terra sem forma e vazia. Mas a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é trazer luz, né? Por isso que a gente fala assim, se converteu a Jesus Cristo, né? E eu tenho esse entendimento de que ele traz luz para a nossa vida e a gente começa a enxergar os nossos caminhos, né? Os nossos olhos espirituais, eles são abertos. E através dessa luz de Jesus, a gente começa a ver os caminhos que a gente tem andado e converte, né? Muda de direção e muda os nossos caminhos para os caminhos da vontade de Deus, de Jesus na nossa vida. Então, do capítulo 1, assim, né? Muitas coisas que falou e o que me chamou a atenção foi isso também. Eu achei bonito também, que eu estava lendo aqui no livro que eu não tinha visto, do Hernandes, ele fala que isso a gente já tinha comentado, né? Que aquele termo bará, do hebraico, ele só é usado quando Deus fala no primeiro versículo que Deus criou o céu e a terra, né? É usado quando fala que ele criou da matéria, né? Criar sem matéria pré-existente. Então, ele não tinha nada que se transformou, né? Geralmente tudo se cria a partir de alguma coisa, mas é um termo usado da criação a partir do nada, né? Então, assim, é quando ele cria a partir do nada. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, a pessoa ali não tem mais salvação, aquela pessoa ali não tem de onde tirar coisa boa, mas Deus cria a partir do nada, né? Então, para ele não existe uma pessoa que não tem saída, que não tem jeito, né? Se ele cria um universo a partir do nada, né? Quem é ele para mudar uma vida, né? Verdade. E tem um versículo que diz, eu só não sei de cor o endereço do versículo, mas ele fala que Deus traz à existência aquilo que não existe, né? Então é isso que você falou, eu tinha até anotado aqui, que ele não precisa de nada para criar, ele traz à existência aquilo que não existe. Então, por exemplo, num casamento, né, que foi totalmente destruído, e muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho mais confiança, eu não tenho como ter confiança, eu não tenho mais como amar aquela pessoa e admirar, né? E eu lembro que numa fase da minha vida eu orava muito esse versículo, e cria que Deus traz à existência, inclusive, sentimentos que a gente não tem. Ele pode trazer à existência, né? Eu achei aqui, do capítulo 1. Oi? Eu achei o capítulo, isso que você falou, ó. Tá em Romanos 4, 17. Que diz assim, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Romanos 4, 17. É muito lindo esse versículo, né? E uma coisa que eu achei linda também, que fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? E era um termo usado como se fosse
uma ave que paira assim com as asas chocando em cima dos ovos, né? E né, a gente pensa, né, uma mãe chocando seus ovos, é a mesma, a palavra hebraica rachap, traduzida por pairava, traz a ideia de energizar, é a mesma palavra para a ave que choca os seus ovos para energizá-los. Essa palavra aparece em Deuteronômio, falando da águia que voa sobre a sua ninhada com um voo protetor. Então, o Espírito de Deus é protetor e é energizador. Muito bom. Do Que mais, amiga? capítulo 1, eu tinha notado isso, né? Fora as outras coisas que a gente já tinha falado, né? A parte do alimento, né? Que você falou que lhes darei, né? É a primeira vez que Deus fala na primeira pessoa para se dirigir às nossas necessidades básicas, né? Achei isso muito especial também. Do capítulo 2 já, eu foquei bastante no capítulo 3, que achei que foi o que a gente menos Isso. falou. Uhum. Aí no capítulo 2, eu separei a parte do versículo 4b e o versículo 5, que diz assim: Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. E aí, o que me chamou a atenção nesse versículo foi a questão do tempo e o propósito, né? Nós pertencemos a um Deus que tem um propósito eterno nas nossas vidas. E nós, como seres limitados, às vezes a gente se prende às circunstâncias, né, da nossa existência, como se não fosse existir o amanhã, né? Como se aquela circunstância fosse única, né? E tanto pode ser uma circunstância boa, favorável, né? Que a gente está ali se deleitando naquilo, como também uma circunstância ruim, que às vezes a gente não vê saída. E a gente esquece que a gente serve a um Deus eterno e que o propósito dele na nossa vida é eterno, não é passageiro, né? Tá além do aqui, do mundo que a gente está inserido. E esse versículo me chama a atenção, porque Deus tinha um propósito e um tempo para aquilo. Então, as plantas não estavam germinando ainda, por quê? Porque ainda não havia o homem para cultivar essas plantas, porque Deus ainda não tinha feito chover. Então, tem processos na nossa vida que levam tempo, porque Deus tem um propósito, né? E eu anotei aqui também, em Colossenses 1,16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. E aí no finalzinho fala, por ele e para ele, né? Então, lembrando um pouco também do que a gente aprendeu, né, naquele encontro de mulheres com a Stephanie, né? Tudo é para a glória de Deus. Tudo foi criado por ele e para ele, né? Quando a gente passa a enxergar a vida com essa lente, né, com esse olhar, a gente vive mais feliz, mais satisfeito, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Então, de novo aí, propósito. Nossa vida tem um propósito. Eu estava Então, assistindo ontem anotei isso. um filme, não sei se você assistiu já, do apóstolo Paulo. Ainda não. É muito lindo. Aí tem uma hora que ele fala assim, que a nossa vida é como se fosse a gente estivesse assim velejando e quisesse pegar um pouco de água do mar, né? Aquela água que a gente pega, que escorre pelos dedos, é a nossa vida, que ela é breve, né? E a vida eterna é como se fosse todo o resto daquela água, né? Eu achei linda essa comparação, porque às vezes a gente fica tão limitado no tempo e no espaço que a gente esquece o que é uma eternidade, né? Exatamente. A gente não tem noção, né? Eu ouvi uma ilustração como essa também, mas numa corda, sabe? O palestrante ilustrou com uma corda e aí ele pintou de vermelho uma beiradinha.
E aí ele falou que aqui, essa beiradinha é a nossa vida terrena, e o infinito da corda é a nossa vida com Deus. E às vezes a gente se perde por causa desse tempo, né? Porque a gente perde de foco que nós fomos criados com um propósito eterno, para gerar glória para Deus. Então, anotei isso, que Deus age sempre com um propósito, né? O texto de Eclesiastes fala muito sobre isso, o tempo destinado para tudo, né? Esse tempo que a gente se afasta é um tempo de afastar-se, deixar-se de abraçar, é um tempo difícil, mas há um tempo para tudo, né? Depois, no versículo 21, quando você falou sobre o sono profundo, e eu não lembro se você chegou a falar ou se eu li só naquelas passagens que você mandou, né? Mas me chamou muito a atenção essa questão do sono profundo, né? Que Deus fez Adão cair num sono profundo para que da sua costela fosse gerada a mulher. E muitas vezes na nossa vida, esse sono profundo é entregar o controle, né? É o sair de cena para que Deus possa fazer. Porque senão a gente está acordado, a gente está ali palpitando, né? Ah, É. não, mas não deveria ser assim, né? Ou a gente age como as mulheres aí da Bíblia, algumas, né, ali no livro de Gênesis, ah, não vou esperar Deus me dar filhos, minha serva vai ter filhos no meu lugar, né? E aí faz toda aquela bagunça na família. Mas Deus falou ao meu coração com relação à ansiedade, né? Quando a gente está nesse sono profundo, é o mesmo que dizer assim: Deus, eu entrego porque eu sei que os teus planos são melhores do que os meus. Nenhum palpite que eu possa dar, nenhuma sugestão que eu possa dar, não é melhor do que aquilo que Deus tem para mim, né? Então, essa ansiedade nossa, né? Como fala, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quando a gente entrega esse controle, que a gente está nesse sono profundo, depois a gente recebe o melhor de Deus na nossa vida, né? Assim como Adão recebeu a Eva. Amiga, só um E em segundo. Romanos 8, 20. Sim. Peraí, deixa eu só enfiar a carne do Rodolfo na airfryer. Um segundo. Tá bom, tá bom. Ainda aprendi a dar pause na gravação. Olha que chique. Agora vou voltar a gravar. Vamos ver.